Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu acordei, que hoje eu vou ter que fazer uma cirurgia e eu já deixei as minhas coisas separadinhas, eu vou mostrar pra vocês. Então eu deixei separadinho já a minha pasta de documentos, uma blusa de frio pra levar, um cádmio, né? Chinelo, pasta de dente, um sabonete Protex, as roupas pra levar. Então tomei um banho, né, passei só desodorante, porque não pode passar maquiagem, não pode passar creme no corpo. Então coloquei um vestido levinho, eu pretendo voltar com o mesmo, pra não levar muita roupa. Coloquei um tênis basiquinho. Então eu tô com essa cara lavada, como eu falei, não pode passar maquiagem, né, é um dos requisitos que o médico pediu pra cirurgia. E eu tive que tirar a unha em gel também, que quebrou tudo, minha cunhada que faz minha unha em gel. E eu pedi pra ela tirar, ela tirou, só que a unha fica muito fraquinha, então acabou quebrando. Mas não pode passe, não pode um monte de coisa. E eu não vou mentir pra vocês que eu tô um pouco nervosa. Alguns falam que é uma cirurgia mais simples, outros falam que é uma cirurgia bem chatinha. Então eu vou tirar as minhas próprias conclusões, né? E temos visita! Menina! Olá, oi pessoal! O meu nome é Kiara. Tudo bem? Eu tô aqui cuidando na janela. Tô cuidando da vida de todo mundo que passa. Dá um oi pro pessoal, Kiara. Kiara. Kiara? Ah, mas gente, eu não quero papo. Só quero cuidar da vida dos outros. Gotta find my way to you, even though you're next to me. Então, pessoal, já cheguei aqui no quarto, né? A gente chegou no hospital, era 8h35. Que horas são, amor? 10h44. E agora é 10h44 que subiram a gente pro quarto. Então, eu fiz toda a papelada, né? E esse daqui que é o quarto, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, essa é a cama, tá arrumadinha aqui. E aqui tem... O que é isso? Um sapatinho? Parece que é um chinelinho. Uma toalha. E o avental. Tá separadinho aqui na cama. Então, a gente tá esperando subirem pra conversar com a gente. Então, aqui em cima tem a TV. Tem uma televisão pra gente e um lixinho. Cama também. E o ar-condicionado, né? Então, eu achei bem ajeitadinho o quarto. Tá muito bonitinho. Preparada já veio enfermeiro, já veio 2 enfermeiras já, veio anestesista e preparou, passou todo o procedimento pra gente. E agora eu tô esperando já pra me levarem pra mesa de cirurgia já, pra operar a endometriose. 2000 anos depois. Já é 12h11 e eu tô morrendo de sede. E já tá começando a dar fome, porque eu tô desde ontem sem tomar água. A última vez que eu comi era 11 horas da noite. E eu tô até agora, não pode tomar água, não pode comer, não pode um monte de coisa. E aí eu tô esperando eles virem aqui pra me levar pra mesa de cirurgia. 2000 anos depois. Oi, pessoal, deu tudo certo com a cirurgia. Hoje é sábado, teve um imprevisto. Era pra mim ter internado na quinta-feira. Na verdade, eu internei na quinta-feira e tava tudo preparado. Cheguei às 8h30, como falaram. Tava marcado pra operar às 11 da manhã, 11, 11h30. E quando foi umas 12h30, me desceram pro centro cirúrgico. Veio anestesista, veio vários enfermeiros conversar, fizeram toda a triagem. Não tinham colocado o acesso, como eu tava há muito tempo em jejum, eles deixaram pra colocar lá com o anestesista. Porque a minha veia, ela é mais difícil de pegar, né? E aí, desci tudo, tava tudo preparado lá, e aí o médico esperando os equipamentos, e aí foi descobrir depois de 1 hora que
o hospital tinha comprado os equipamentos errados e que não daria pro médico operar, né? Então teve que cancelar a cirurgia e remarcar pro dia seguinte. A sorte é que o meu médico tinha um horário, as 2 horas pro dia seguinte, senão eu ia ter que esperar mais tempo e sabe lá Deus quando ele teria horário na agenda dele, né? Porque ele tem outras cirurgias pra fazer. Então aí eu fiquei muito brava, porque eu tava muito tempo em jejum, eu tava desde o dia anterior, e quando foi 3 horas e meia da tarde, me falaram isso. E aí eu fiquei muito brava e voltei no dia seguinte, então fiz a triagem novamente, né? Subiu uma enfermeira, um anestesista, tudo pra perguntar novamente, até aí a gente entende, né? E aí, tava marcado para as 2 horas a minha cirurgia, me subiram pro quarto, mandou chegar 11 horas da manhã na sexta-feira, né? Como tinha sido remarcado, então era para ser na quinta-feira, mas aí remarcou para sexta-feira, então tava marcado para chegar aqui às 11 horas. Cheguei às 10h50 e quando foi lá para meio-dia mais ou menos, me subiram pro quarto. E aí fizeram toda a preparação, colocaram um avental, deram um avental, tudo certinho, explicaram novamente todo o procedimento. E quando foi 2h15, me desceram pro centro cirúrgico, né? E estava tudo ok. Então, o médico operou, o médico é um amor, eu escolhi o meu médico para operar e deu tudo certo na cirurgia, só que quando eu acordei da anestesia, que foi anestesia geral, eu já acordei sentindo dor, eu já acordei falando dor que eu não conseguia falar direito, e aí já me deram um medicamento e aí a dor passou. Subiram pro quarto, eu estava com sonda, colocaram sonda, eu nem vi colocando a sonda, porque eu estava anestesiada, né? E falou que eu não poderia levantar durante o dia inteiro. Eu subi pro quarto, que horas que era, amor? Quando eu subi pro quarto? 19. Eu subi pro quarto às 19 horas. Na verdade, a minha cirurgia acabou umas 4h50, 5 horas. Eu fiquei umas 2 horinhas lá embaixo e esperando passar o efeito da anestesia. Eles esperam pra ver se está mexendo o pé, se tá tudo bem. E aí, só depois de tudo ok, eles sobem a gente. E aí, subiram umas 7 horas da noite, só que eu ainda tava meio sonolenta, né? Já tinha acordado, só que um pouquinho sonolenta ainda, que eu cochilava, acordava e cochilava, acordava e cochilava. E tava tudo ok, eu não tava sentindo dor, porque já tinha me dado medicamento. Então veio a enfermeira passar todas as informações de que o médico vai passar hoje, né, no dia seguinte, sábado, vai passar tudo certinho e que umas 10 horas mais ou menos eu poderia tomar banho. Ontem eu não pude levantar de jeito nenhum, falou que eu não poderia levantar pra nada, eu estava com a sonda. Então, eles me passavam medicamento, me passaram mais medicamento para dor. E o que eu senti ontem? Eu senti um pouquinho de dor na hora de levantar um pouquinho a maca. Então, eu fiquei com a maca reta, porque eu senti um pouquinho de dor só na incisão que fizeram no umbigo. Só no cortezinho do umbigo. Na verdade, fizeram 3 cortes. 2 do ladinho da virilha, embaixo da barriga, e um no umbigo. Os da virilha, eu não sinto nada, eu só sinto um pouquinho na do umbigo. E o que eu sentia? Só se eu dobrasse a barriga, ou se colocasse a mão em cima, que às vezes eu esqueci, colocava a mão em cima. Então eu fiquei com a cama reta para não sentir dor. E hoje eu já tô bem melhor. Eu sentia também umas fisgadinhas, também só na região do umbigo, só. Que as fisgadinhas eu ainda sinto, dependendo de como eu for mexer, porque eu só fiquei de barriga pra cima. Quando eu virei pro lado esquerdo, eu senti um pouco de dor. E quando eu virei pro lado direito, também senti um pouquinho de dor também. Então deve ser do jeito de se mexer, né? Eu acredito que quando eu me mexo, eu sinto um pouco de dor. Mas não é aquela dor insuportável, nossa, que dor. Eu acho que tem dor bem pior. Acho que foi uma cirurgia bem tranquila. No momento eu não estou com dor, só sinto essas piscadinhas de vez em quando. E ontem também já me passaram, eu não filmei porque eu tava muito sonolenta e eu até esqueci de filmar. Eles me passaram também, vieram trazer aqui no quarto a janta e depois trouxeram a ceia.
E hoje de manhã, umas 6 horas, já vieram trazer mais medicamento na veia, já vieram me dar mais medicamento na veia, né? E também vieram trazer o meu café da manhã, que inclusive eu também não filmei, porque eu esqueci, mas tá aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho água à vontade pra tomar, que inclusive, cadê a garrafa, amor, que tava aqui? Tenho água à vontade pra mim tomar. Aí trouxeram um pouquinho de mamão, manteiga, trouxeram também um pouquinho de geleia que acabou, que eu comi com pão francês, trouxeram as colherzinhas, o garfo, né, um suquinho de caju e eu pedi café preto. Poderia pedir café com leite, outras coisas, eu escolhi o café puro, né. Então, hoje de manhã ela também já tirou a sonda. Na verdade, passaram de madrugada várias vezes para verificar se estava tudo certo. E quando foi umas 7 horas mais ou menos, tiraram a minha sonda. E agora às 8 trouxeram o café da manhã. Então, eu tomei o café e depois provavelmente vão trazer o almoço até o meio-dia mais ou menos. E depois o médico vai passar aqui para me liberar, se estiver tudo ok. Eu tô também com um pouquinho de sangramento, não é no corte, eu tô com um sangramento como se fosse um pouquinho de menstruação, mas o médico falou que é normal da cirurgia. Pode ser que ocorra sangramento em até uma semana, em até um mês pode ser que ocorra alguns escapes também, mas ele falou que é normal e eu já tava tranquila disso porque eu já tinha pesquisado também. Então, pessoal, a barriga fica um pouco inchada. Claro, eles mexeram lá dentro, né? E eles fizeram uma incisão aqui no umbigo e uma aqui, menorzinha na virilha e a outra aqui. Então tá com material que não vai molhar se eu tomar banho. Eu tô achando que tá super tranquilo. No momento eu não tô sentindo dor. E depois que tirar os curativos, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Pessoal, o médico já passou aqui já me liberou, eu tô com acesso ainda. Ele falou que eu poderia tomar banho já, e eu já tomei o banho, já coloquei um vestidinho bem largo, bem larguinho. Ele falou que eu inchaço na barriga é normal, que vai inchar mais ainda, porque mexeu por tudo lá dentro, né? E que eu não tô sentindo tanta dor, porque eu ainda tô com o efeito da anestesia. Na verdade, eu descobri que eu tomei 2 anestesias, eu tomei a geral e eu tomei a RAC. Só que eu não tinha comentado antes, porque antes de operar, ele falou, vou te dar a RAC e eu vou te dar a geral pra você não sentir tanta dor. Só que como na minha cabeça a RAC teria que sentar e eu veria, então eu não vi, então eu achei que eu não tinha tomado a RAC. Mas na verdade ele falou que ele deu a geral e depois aí me levantou e aplicou a RAC pra mim não sentir, porque eu já tava sonolenta, então ele falou que eu não lembro. Então, na verdade, eu tomei as 2 anestesias mesmo. Eu até achei que eu tava meio confusa, mas realmente é isso que ele tinha falado mesmo. Ele falou a RAC e falou a geral, eu tomei as 2. Então, ele falou que eu não tô sentindo tanta dor, porque eu ainda tô no efeito da anestesia. Então, provavelmente vai doer depois mais tarde. E ele passou 4 medicamentos pra mim tomar, que eu vou passar na farmácia pra pegar, né? Então, ele falou que eu poderia tomar banho normalmente, lavar o umbigo, né, com sabonete, e só tirou o curativo do umbigo. Os outros 2 embaixo, ele falou que vai deixar, e é pra deixar saindo naturalmente conforme eu vou tomando banho, né? Então, assim que for descolando, aí depois que vai tirar nos próximos banhos, esperar sair sozinho, né? E daqui 15 dias eu passo em consulta com ele, pra ele me passar todo o procedimento. Ele vai me falar onde que tinha os focos, ele vai me mostrar tudo certinho e vai informar tudo certinho lá no consultório. Então ele já me liberou, né? Eu tô só esperando a enfermeira vir pra tirar o acesso, e antes de tirar o acesso ela vai me passar mais um medicamento, que é um anti-inflamatório. Então ela já liberou pra tomar o banho certinho, já tomei o banho, tô aqui esperando ela passar e já me arrumei pra ir embora já. Então só tô esperando o medicamento mesmo pra já ir pra casa. E já vieram pra me dar o medicamento. E eles tinham falado pra mim tomar banho, né? Que eu já poderia tomar banho. E um dos requisitos pra mim receber a alta é a alimentação, né? E conseguir andar normalmente. E também falaram que eu ia ter que fazer xixi.
porque eu tava com a sonda e precisava tirar a sonda, ver se eu conseguia fazer xixi sozinha. E o Fábio falou que ia arder bastante, porque quando ele tirou a sonda dele e ardeu, né? E eu achei que ia doer, que ia arder bastante, eu senti bem pouquinho ardendo, bem pouquinho mesmo. Não me incomodou muito não, viu? Foi tranquilo, eu fiz xixi normalmente e inclusive 2 vezes até. Então tá tranquilo por enquanto. Só que eu não sei porque eu tô sentindo muita dor de cabeça. Se eu levanto um pouco e inclino a cabeça, eu sinto muita dor de cabeça. Inclusive já deram remédio e tipo dou uma aliviadinha, só que depois piora. Quando eu levanto, aí dá essa dor de cabeça. E quando eu deito a cama, a cabeça melhora, só que aí dá dor nas costas. Então tá complicado, porque eu tô sentindo muita dor nas costas de ficar deitada direto. E se eu levanto, me dá muita dor de cabeça. Então eu não sei mais o que fazer. Eu inclinei um pouquinho, dei uma melhoradinha, só que eu tenho que ficar com a cabeça apoiada. Se eu ficar tipo assim, já começa a doer. Então vamos ver como que vai ser em casa também, né? Então, pessoal, deu tudo certo com a minha cirurgia de endometriose, né? A videolaparoscopia. Só que depois da cirurgia, depois que eu recebi alta, eu não consegui gravar pra vocês, porque eu tive que ser internada novamente. Eu já vou explicar por quê, né? No dia que eu recebi a alta, o médico falou que era pra mim voltar com ele no consultório em 15 dias, que ele queria ver como que estavam os pontos, né? E aí ele ia me mostrar o vídeo da cirurgia e conversar comigo tudo certinho, se estava tudo bem. Então, recapitulando, né? Conforme eu tinha falado, quando eu acordei da cirurgia, eu estava sentindo dor. Eu estava sentindo dor de cabeça. Então, eu nem conseguia falar direito. Eu fui tentando falar até que eu consegui falar dor. E aí, a enfermeira já veio e me deu um medicamento. E a dor tinha melhorado. Quando eu subi pro quarto, depois que eu recebi a alta, eu tinha comentado que eu tava sentindo muita dor de cabeça, principalmente quando eu levantava pra ir no banheiro. Não no primeiro dia, porque no primeiro dia eu estava com a sonda e falaram que não podia levantar. Mas no segundo dia, que foi o dia da alta, eu já pude ir no banheiro e eu estava sentindo muita dor de cabeça. Inclusive, na cama, no dia da alta, eu não conseguia inclinar a cama porque eu sentia muita dor. Então, eu sentia dor nas costas e muita dor de cabeça. E a enfermeira falou que era normal, que era por conta da posição que eu estava há muito tempo, né? E eu estava tomando medicamento direto no primeiro dia para dor de cabeça. Então ela dava uma aliviadinha, porque eu colocava a cama reta, né? Meu marido perguntava se eu queria ficar com o travesseiro, eu falava que eu tava me sentindo melhor sem o travesseiro, com a cabeça reta. Então eu fiquei sem travesseiro, porque eu me sentia melhor, né? Então eles me liberaram depois, eu fui para casa, e aí eu tava me sentindo bem. Só que essa dorzinha de cabeça foi piorando. Então aí eu tomei o meu banho, né, novamente, e fui deitar. E aí foi só piorando a dor, só piorando a dor. Eu tinha recebido alta no sábado. Então, quando foi a noite do sábado, eu já comecei a sentir muita dor. E aí meu marido falou, vamos pro hospital. Eu falei, não, acho que é normal, acho que vai melhorar, né? Então, eu fiquei também o sábado, à tarde e à noite com dor. O domingo inteiro com dor, tanto é que eu não conseguia assistir televisão, eu não conseguia ficar com barulho, eu não conseguia mexer no celular, por isso eu não consegui filmar também, tá? Então, quando foi na segunda-feira, de manhã, eu já tava chorando de dor. E meu marido falou, olha, eu nunca vi você chorando de dor, vamos pro hospital? Eu falei, vamos, porque aí eu já tava no meu máximo. Chegando no hospital, a médica falou, olha, a gente vai dar medicamento na veia, e vai dar soro para ver se melhora. Provavelmente ela está com uma cefaleia pós-RAC. E na última das hipóteses, a gente vai ter que conversar com o anestesista para ver se faz a punção, né? Então eles deram 5 tipos de medicamento na veia, que eu lembro que era Buscopan, Decadron, Vonal, porque eu tava com náusea já, tava com muita dor de cabeça e tava com náusea. E deram 2 litros de soro, umas 2 bolsas enormes de soro. E deram mais 2 medicamentos que eu não me recordo. Então, eu tomei 5 medicamentos na veia. E aí, quando eu levantei, eu tava muito pálida. E aí, vinha aquela dor de cabeça. Deu uma aliviada nos primeiros momentos depois do medicamento. Depois foi voltando com tudo a dor. E não passava. Então, veio o médico conversar, né? E falou, olha, não tem jeito, a gente vai ter que internar, então
porque os medicamentos não estão resolvendo. E em casa eu já tinha tomado Cefalion, eu achava que era enxaqueca, e já tinha tomado o medicamento que o médico tinha passado para dor, que era o sublingual, também não estava passando essa dor de cabeça. A cirurgia, eu não sentia dor nenhuma da cirurgia. A cirurgia estava uma maravilha. O problema era essa dor de cabeça. Então, eles me internaram, né? Eu tive que internar de novo, teve que fazer toda a ficha. Detalhe, eu fui pro hospital, era 6 horas da manhã, e quando foi umas 6 horas da tarde, eu tinha que tomar um banho com antisséptico e tudo preparado pra fazer essa punção. Então, às 6 horas em ponto, eu tomei esse banho com esse antisséptico que eles deram, né? E quando foi umas 8 horas, me desceram pra realizar essa punção. Então, tinha 2 anestesistas lá embaixo, 2 médicos, né? E tinha enfermeiros também. E aí, ele falou assim, olha, vou explicar o que aconteceu. Você tomou anestesia RAC e você tomou a geral. Você teve uma reação da RAC. O que acontece? Imagine uma caixa d'água. Na sua coluna tem um líquido e você tá com falta desse líquido. Esse líquido abaixou como se fosse uma caixa d'água e o seu corpo ele não tá fabricando esse líquido. Então, quando você deita, esse líquido sobe e você não sente dor de cabeça. Quando você levanta, esse líquido abaixa e você sente muita dor de cabeça. Então eu sentia uma dor de cabeça, uma pressão muito forte e eu sentia muita dor na cervical, que eu não conseguia nem mexer o meu pescoço direito, eu não conseguia nem virar direito pro lado. E quando eu levantava pra ir no banheiro fazer xixi, já era uma dor insuportável. Então era isso que estava acontecendo. Então ele falou assim, olha, então a gente vai ter que aplicar uma injeção na sua medula óssea e a gente vai tirar o seu sangue e vai aplicar na medula para o seu sangue coagular e preencher, para você não sentir essa dor de cabeça, e depois seu corpo vai absorvendo e vai criando esse líquido que você precisa. Então tudo bem. Então eu estava só de avental, eu tive que ficar toda encurvada, veio uma enfermeira de um lado segurar um braço, a outra do outro segurando o outro, porque eu não poderia me mexer, né? Então ele falou, você não pode se mexer, tá? Então eu ficava quietinha e começou a doer minhas costas porque então eu tinha comentado que os meus braços estavam todos roxos, porque eu não sei o que aconteceu. A minha veia já é difícil de pegar, eu sempre aviso antes, só que não tava achando veia, não conseguia pegar minha veia, e quando pegava, saía bem pouquinho de sangue e não conseguia tirar o sangue. Quando conseguia chegar na metade do que precisava, ou 1/3 do que precisava, o sangue coagulava, porque tinha que ser muito rápido, e não tava conseguindo pegar. Então furaram 6 vezes de um braço, 7 no outro, e aí teve uma hora que o médico falou assim, pega ultrassom, porque não tava conseguindo uma veia boa. Então conseguiram ultrassom, fizeram ultrassom no meu braço, e aí conseguiram pegar uma veia com muito sacrifício. Ele falou, nem respira, pra conseguir tirar o sangue, e aí com muito sacrifício conseguiu tirar o sangue que precisava. Então aí ele conseguiu aplicar o meu sangue na medula. Então, aí vocês perguntam, mas você sentiu dor? Gente, eu tava sentindo tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que eu não sentia picada, eu não sentia nem ele aplicando a injeção, eu sentia só uma pressão. Se eu senti, foi bem pouco, porque o médico também, ele deu uma anestesia localzinha, sabe? Então eu não sentia a picada, sabe? Eu sentia uma pressão. Então foi bem tenso essa parte, mas no final, assim que eu levantei, eu já não sentia dor de cabeça, já tava uma maravilha. Eu sentia muita dor nas costas. Então eu sentia muita dor nas costas devido, eu acredito que eu fiquei uns 30, 40 minutos sentada, encurvada, sem poder me mexer, porque não achava a veia, e não era culpa deles, porque eram 4 pessoas em cima de mim, nenhuma delas estava conseguindo. Eu não sei se eu tava desidratada, eu não sei, eu acredito que não, porque eu tinha tomado no mesmo dia de manhã 2 litros de soro. Acredito que seja por conta da dor que eu estava sentindo, né? E aí a minha veia sumia e não tinha sangue pra pegar. Então foi bem tenso essa parte. Quando eu fui pra casa, depois eu fiquei uns 5 dias mais ou menos com muita dor nas costas. Onde eu fiz a punção, eu sentia muita dor. Então a cirurgia, a incisão que o médico fez foi super de boa. Se não fosse esse probleminha que eu tive com a anestesia, teria sido uma cirurgia perfeita. E não foi culpa do médico, né? Dizem que
2%, acontece com 2% em 100 de acontecer isso, a pessoa ter reação da hacker. Não sei informar se é verdade, né? No mesmo dia eu recebi alta mesmo, o médico perguntou, você quer esperar até amanhã pra ver se vai estar tudo bem, pra ver se você vai estar se sentindo bem, ou você quer já que te libere, se você tiver ok. Falei, olha, doutor, eu tô me sentindo bem, né? Aí ele me liberou, então eu fui pra casa às 10h30 da noite. E passando depois com o médico, ele me mostrou o vídeo da cirurgia, né? Ele me explicou certinho o que aconteceu. E ele me deu, vou tampar aqui, porque acho que não pode algumas coisas. Ele me deu o CDzinho com a cirurgia, me deu o laudo, né? E ele me mostrou que eu estava com bastante foquinhos de endometriose. E ele falou que tinha embaixo do ovário esquerdo, embaixo do ovário direito, dos dois lados, né? E um pouquinho no intestino, né? Que estava com uma aderência no intestino que ele já corrigiu lá na hora. Então ele foi super gente boa. Ele explicou certinho, quando meu marido ligou pra ele que eu estava com dor, ele atendeu, ele explicou certinho o que deveria fazer. Então, do médico, ele foi ótimo, tanto que eu só vou voltar com ele agora. Eu super gostei da cirurgia e a minha recuperação tem sido ótima, tem sido muito de boa, tá? E o que eu achei da cirurgia, então, em comparação à dor, então, ao pós? Gente, no meu caso, foi super tranquilo, muito tranquilo mesmo. Tipo, o cortezinho foi minúsculo, do umbigo nem aparece direito. Eu estou ainda com os pontos, ele falou que vai cair sozinho do umbigo. E é isso, e agora a vida que segue, é só se cuidar. E agora é só acompanhar certinho, né? Lembrando que cada pessoa tem um caso, né? No meu caso, eu acho que foi super tranquilo. Não sei de outras pessoas como que vai ser. Acredito que também, tanto que tem de endometriose também interfira, né? Não sei, eu não sou médica, mas no final acredito que dê tudo certo. Acredito que vocês devem passar com o médico que vocês quiserem e o que vocês sentirem confiança, o que vocês se sentirem bem. Eu acredito que esse deve ser o médico certo que vocês devem escolher, né? E depois eu vou mostrar como que tá ficando a cicatriz certinha pra vocês, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o meu vídeo da minha cirurgia que eu fiz, que eu contei tudo o que aconteceu, os altos e baixos, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo, me acompanhem nos próximos vídeos e fiquem com Deus.